Olá, gente, olá, meninas. Bom, eu vou estar compartilhando com vocês nesse vídeo um pouquinho da minha história de fé, história do meu relacionamento. Para quem não me conhece, eu me chamo Jaqueline, eu sou casada e tenho uma filhinha de 5 anos, Gabriela. Vou tentar resumir ao máximo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas depois eu vou estar soltando alguns vídeos menores, falando alguns detalhes que eu acho importantes, tá? Então, meu relacionamento desde o início, ele foi marcado por muitas brigas, idas e vindas, aquele relacionamento de idas e vindas e algumas traições, tá? Desde o início. Mas desde o início também é muito importante eu dizer que desde o início eu coloquei sempre Deus na frente, sabe? Eu achei que o que eu estava fazendo já era o suficiente, né? Mas depois eu fui descobrir que não, mas eu sempre já estava fazendo isso, colocando Deus no meu relacionamento, conversando muito com Deus sobre isso, sobre o meu futuro, sobre tudo. Sempre colocava, nunca deixei Deus de lado, sempre estava ali perto de mim. Então os anos foram passando e eu fui percebendo, né? A gente foi amadurecendo mais a nossa relação e eu fui percebendo que ele não gostava muito de falar sobre casamento, né? Toda vez que eu tentava falar sobre casamento, ele pulava fora. E eu fui deixando, mas mais ou menos mais de 2 anos de namoro eu tive uma conversa, né, mais séria e falei que ele tinha que falar alguma coisa, tinha que tomar uma decisão, porque não falava de casamento, não falava de noivado, não falava de nada, não falava de morar junto, não falava de nada, sendo que eu não queria morar junto. E que eu sempre deixava bem claro que já queria sair da minha casa, por causa da minha mãe casada, né? Era isso, meu objetivo. Então, depois que eu tive essa conversa bem séria com ele deu uma sumida por alguns dias, tá? Poucos dias, porque quando a gente sempre terminava e voltava, a gente não ficava muito tempo separado, não. E quando ele voltou com uma proposta da gente tentar ali morar junto para ver como que ia ficar, né? Se ia se dar bem. Eu não gostei de início, achei um absurdo, achei uma proposta desrespeitosa, eu não gostei. Quem deu uma sumida aí fui eu, não gostei muito não. Fiquei uns dias também pensando, vamos dizer assim, e acabei aceitando. Erradamente, né? Mas aceitei. Aceitei e fomos morar junto. Que foi onde realmente começou alguns desafios, tá? Se eu achei que eu já tinha passado por desafios, quando a gente foi morar junto, a situação ficou pior. Por quê? Eu sei que quando um casal, né, tá namorando e vai morar junto, eu sei que existem umas questões que tem que ser adaptadas, né, gente? Porque vai as manias de um com as manias do outro, criação, crenças, você junta tudo aquilo ali, enfim. Mas não é sobre isso que eu tô falando, não. Isso aí eu consegui até levar bem. A questão era mais espiritual mesmo, sabe? Que foi onde eu comecei a colocar muito Deus dentro de casa, chamar muito o Espírito Santo dentro de casa. E comecei a fazer muitas orações, né, nesse ambiente, no ambiente que a gente estava morando junto. E eu comecei a perceber umas reações muito diferentes dele, sabe? E eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. Eu desconfiei que estava acontecendo alguma coisa, eu desconfiei que ele estava escondendo alguma coisa, mas eu não tenho bola de cristal, né? Deixei passar, era o que eu podia fazer. E a gente morando junto, quase um ano morando junto, eu descobri mais uma traição. E foi uma das traições que mais mexeu assim comigo, demais, mexeu muito com o meu emocional, com o meu espiritual, mexeu demais comigo. Foi uma coisa que foi sabe, uma pancada muito grande assim, sabe? Enfim, eu descobri isso e eu fiquei muito abalada. No dia que eu descobri foi no domingo à tarde, e ele me contou de uma forma, sabe aquela forma quando você não tá mais aguentando, que você tá levando, e você não tá mais aguentando, você tem que contar? Foi exatamente isso, ele me contou dessa forma e eu levei um choque. Me recordo que foi assim, depois do almoço mais ou menos, sabe?
E aí eu tenho que resumir, vamos lá. Foi depois do almoço e a minha reação foi saber quem era, óbvio, né? Era o meu direito de saber quem era. E fui à missa. Fui à missa. Fui à missa e chegando na missa eu me recordo de ter chorado muito na missa inteira. Porque tem um detalhezinho aqui, abrindo parêntese, que a gente morando junto, né? Eu sempre participei da missa e para quem é católico e mora junto, não pode comungar, né? Não pode receber Jesus Eucarístico. E eu me recordo que todas as missas, quando chegava a hora da comunhão, eu chorava muito. Eu ficava ali no meu cantinho, eu chorava, porque eu não podia receber Jesus. E teve um dia específico que eu me senti muito mal, né? Por essa situação que eu estava vivendo e fiquei na missa. Depois da missa, aqui na minha paróquia, depois da missa é o grupo de oração. E como não estava bem, acabou a missa, eu fiquei, ele estava comigo, né? Ele falou, vamos embora. Eu falei, não, vou ficar, que eu vou ficar no grupo de oração. Ok. E eu já estava bem abalada. E eu fiquei no grupo de oração, eu chorei muito nesse dia, porque eu me sentia muito mal por aquela situação. Que foi uma situação que eu me coloquei, né, gente? Eu me coloquei. Eu disse sim. Se eu estava vivendo naquela situação de pecado, foi porque eu disse sim. Então, eu fiquei ali e chorei muito. Me recordo de ter chorado muito nesse grupo de oração. Até que teve um momento muito especial, assim, que eles chamaram as pessoas lá na frente para orar mesmo, específico ali nas pessoas, né, na cabeça, e perguntou quem queria, e eu fui chorando, naquele desespero que a gente fica ali, aquele emocional. E eu me recordo que eu me ajoelhei ali e veio um irmão, né, me orar, e eu chorei muito. E quando acabou ali, naquele momento, ele me deu uma palavra, e a palavra foi uma confirmação do meu casamento. E eu fiquei muito feliz, né, fiquei feliz, né, por Deus ter acolhido aquele meu sofrimento, né, ali de todas as missas, de eu não poder comungar. Então Deus acolheu o meu sofrimento e me deu uma palavra, né, confortou meu coração. E a partir daquele dia eu não chorei mais na missa, na hora da comunhão eu não estava chorando mais. Então eu fiquei muito feliz com isso, tá? Fecha parênteses. Eu tive a primeira confirmação do meu casamento. E eu fui à missa, chorei, voltando ao assunto, né, eu chorei a missa inteira. Voltei para minha casa, quis só saber quem era a pessoa, a história, enfim, quis saber de tudo. E eu me recordo de ter ido trabalhar no dia seguinte, normal, assim, por fora normal, né, gente? Por fora normal, eu não estava transparecendo o meu sofrimento. E fiquei pensando assim, nossa, será que eu vou conseguir compartilhar isso com alguém? Com quem que eu posso compartilhar isso? E eu clamava muito o Espírito Santo, estava clamando muito o Espírito Santo nessa época, para o Espírito Santo me ajudar, me dar forças, porque era muita coisa na minha cabeça, sabe? Muitas mudanças, assim, e eu precisava de alguém para conversar, mas o Espírito Santo me tocou só uma pessoa para eu falar, e foi a pessoa mais certa, né? E eu falei com essa colega de serviço, e ela me falou assim, Jaque, faz um propósito de 40 dias, porque vai te ajudar e nesses 40 dias Deus vai falar com você, Deus vai te dar a resposta que você precisa. E eu, tá bom, nunca tinha feito. Eu falei, tudo bem, fiquei assim, gente, ela não me perguntou mais nada, ela não entrou em detalhes, eu só contei mais ou menos pra ela, pra você ver como realmente foi algo de Deus pra mim, sabe? E ela não me falou mais nada, ela só falou, faz, que vai ser bom pra você. E eu trouxe esse propósito, né, pra minha realidade, né. Então eu fiz o propósito de 40 dias, jejum, uma vez jejuando durante a semana, com visita ao Santíssimo, visitava a igreja. Foi um momento de muito sofrimento, gente, de muito sofrimento, de deserto, né, para quem entende sobre o deserto. Eu chorava muito, nossa, gente, quando eu lembro disso, eu chorava demais. 40 dias, e ele acabou que ele fez esse propósito comigo também, porque ele ficava ali me fazendo prometer que não ia me largar, não me larga, no sofrimento também, porque ele também estava sofrendo, se arrependeu muito do que fez, me pedia para não largar ele, e ele fez também. Eu conversei com ele sobre o propósito, ele também quis fazer.
Mas ele estava fazendo do jeitinho dele, eu estava fazendo do meu jeito. Porque eu estava clamando muito a Deus pelo meu sofrimento, por aquela dor que eu estava sentindo. E porque foi muito diferente, gente, não foi igual das outras vezes. E eu me recordo de chorar muito, sabe? Mesmo quando eu estava em casa, que eu trabalhava dia sim, dia não, né? Escala de 12/36 aí, para quem entende. Quando eu estava no trabalho e me via assim um aperto no peito, eu ia pro banheiro e orava. Botava o pé no chão, gente, eu orava, porque o aperto no peito era muito grande, quando eu lembrava da situação que eu estava vivendo. Então eu orava muito ali. E o horário do meu almoço, eu pegava uma vez na semana para poder ir na igreja, que tinha uma igreja bem pertinho, que ficava aberta. E eu ia na Capela do Santíssimo, só em avistar, assim, sabe, a igreja. Eu me recordo de já chorar, já chegava na igreja chorando, já ia pra Capela do Santíssimo chorando, eu não parava de chorar. Ai, me vi só uma aguinha aqui, rapidinho. E quando eu tava em casa, na minha folga, eu me recordo também de ir pro quarto, ajoelhava, eu sempre pegava a Bíblia, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que eu tenho, pequenininha, colocava no chão, e ali também eu ficava naquele meu sofrimento, chorava, mas clamando a Deus, né? E eu sempre levantava bem, eu sempre saía bem da igreja, porque não tem como você sair da presença de Deus ruim, né, gente? Não tem como. Então, eu fui levando isso assim, mais ou menos 20 dias, eu só chorava. Eu só chorava, aquele meu sofrimento era algo que eu não conseguia, sabe aquele sofrimento que eu acho que muitas mulheres vão se identificar porque eu tô falando, porque você não consegue falar. Você só chora. Chora por quê? Você chora de vergonha, você chora por decepção, você chora por você achar que você tá errada, você chora por tudo, gente. Era um choro incontrolável, incontrolável. E teve um momento que eu não tava mais aguentando chorar. Me recordo de ter uma vez de falar assim na Capela do Santíssimo, né? Para quem não sabe, você entra na igreja, você procura a Capela do Santíssimo, onde está Jesus, Eucarístico. Eu ficava assim procurando igreja que eu não conhecia. Você vai ali, gente, porque é ali que é o seu lugar de ficar, e você ajoelhar e você falar com Jesus que ele vai te acalmar. Eu me recordo de uma vez de chegar ali na Capela do Santíssimo e eu falar assim, olha só, eu não aguento mais chorar. Eu quero parar de chorar, eu não aguento mais. Eu quero falar contigo, Jesus, eu quero poder colocar o que eu sinto, eu quero poder falar. Gente, eu não conseguia falar, você sabe que a voz embargar e você só chorar, só chorava. A lágrima descer incontrolável. Eu não aguentava mais aquela situação. Não chorava na presença de ninguém. Com os meus colegas de trabalho, eu agia normalmente. A única coisa que mudou, que algumas pessoas ficavam me perguntando assim, era sobre a refeição. A gente ia almoçar e eu botava só um pouquinho de comida e todo mundo sabia que eu comia bem. Aí tá acontecendo alguma coisa, o que houve? Às vezes eu colocava no meu prato normal e eu não comia tudo, e todo mundo meio que me perguntava sobre isso, mas eu agia normal ali. E acabou que passou esses 20 dias mais ou menos, que eu não vou me recordar ao certo, né? E eu consegui parar de chorar. Nossa, quando eu conseguia parar de chorar, eu chegava na igreja, assim, eu parava de chorar. Aquilo pra mim foi ótimo, que eu conseguia falar, pedia pra Deus. Gente, o que eu suplicava durante esse tempo todo era paz, era arrancar aquela dor do meu peito. Eu só queria que Deus arrancasse aquela dor do meu peito. Eu não aguentava aquela dor, aquele peso, porque é peso que a gente sente, né? É um peso. Eu pedia pra ele arrancar aquele peso de mim, arrancar aquela dor. Eu queria poder viver em paz, eu queria poder, sabe? Enfim, gente, eu queria me livrar daquela dor de alguma forma. De alguma forma eu queria me livrar daquela dor. Mas ele veio meus 40 dias de oração a sério. Aí vocês podem me perguntar assim, Jaque, mas e sobre ele? O que você pedia? Gente, eu não pedia nada sobre ele. É isso que eu queria deixar bem claro aqui. Sobre ele, eu não pedia nada. Porque não tinha espaço, gente, não tinha espaço. A minha dor era tão grande, o meu sofrimento era tão grande, que eu não conseguia pensar em ninguém, eu só pensava em mim. A egoísmo não era egoísmo, porque se você não pensar em você, quem vai pensar em você? Sabe, se você não buscar a sua cura, quem vai buscar a sua cura, gente? Só quem pode fazer isso por você é você mesmo, é só você mesmo. Então,
eu só buscava a minha paz, eu só buscava a minha cura, a minha, sabe, minha leveza. Eu queria aquela leveza novamente que eu não tinha mais. Então eu levei a sério, fazia jejum, fazia penitência. Eu ia à missa sempre, né? Domingo que eu estava em casa, porque eu trabalhava, né? Tinha domingo que eu estava trabalhando, mas eu não faltava missa. Ia ao grupo de oração. O grupo de oração eu chorava, o grupo de oração inteiro, era do início ao fim, o grupo de oração eu chorava. As músicas maravilhosas, a palavra de Deus, tudo me tocava, tudo eu chorava, mas eu saía muito bem. E aí que acabou os 40 dias. E ao longo desses 40 dias, gente, eu não estava sentindo Deus falar comigo. Eu me recordo daquela minha colega de trabalho ter me falado, ele vai falar com você. E eu ficava assim, gente, ele não falou comigo até agora. Ele não falou comigo. Senhor, o Senhor esqueceu de mim até agora, o Senhor não me esqueceu, tal. Não esqueça de mim, fale comigo, fale comigo. Acabou que esses 40 dias ele não falou, eu senti que ele não falou comigo. E eu pensava assim, bom, se ele não falar comigo, eu vou embora. Eu vou voltar para casa da minha mãe. E o tempo foi passando, fiz tudo direitinho, não me afastei de Deus, clamava o Espírito Santo. Gente, do acordar ao dormir, eu já acordava clamando o Espírito Santo. E eu dormia clamando o Espírito Santo. Clamava o Espírito Santo, clamava o Espírito Santo, porque eu queria que Deus viesse e arrancasse aquela dor do meu peito, era isso que eu queria. Eu não enxergava mais nada na minha frente, eu não enxergava mais nada, eu só clamava o Espírito Santo diariamente. Eu queria me libertar daquilo, de alguma forma, porque eu não sabia como. Mas eu sabia que o caminho era Deus. O meu foco, gente, era Deus. Tenha o seu foco em Deus. Não mude de direção. Não queira desabafar com qualquer pessoa, porque pode ser que aquele conselho que a pessoa te dê seja um caminho, sabe, que não é o que Deus quer para você. E você tem que saber com quem você conversa, você tem que saber com quem você se aconselha. É muito desafiador tudo isso. Então foca em Deus, você focando em Deus não tem como você errar. Eu acabei os 40 dias, eu não senti que Deus falou comigo. Eu me senti literalmente no deserto e eu não conhecia o que era deserto, tá? O Espírito Santo, ele estava me guiando totalmente, eu não sabia. Você pode me perguntar assim, Jaque, por que você não procurou um padre? Por que você não procurou uma orientação? Porque eu não sentia que eu tinha que procurar. Era só isso. Eu estava sendo totalmente guiado pelo Espírito Santo. Eu acabei os 40 dias, eu senti que Deus não falou comigo, eu não tive uma resposta concreta. E como eu mesmo tinha falado, se eu não sentisse uma resposta, eu ia voltar para casa da minha mãe, eu voltei para casa da minha mãe. Ele aceitou de boa, eu voltei para casa da minha mãe e foi onde todo mundo ficou sabendo, porque até então ninguém ficou sabendo, eu não contei para ninguém, nem ele contou para ninguém. Aí todo mundo ficou sabendo do que tinha acontecido e, bom, eu fui viver a minha vida. Mas quando você termina um relacionamento longo, né, sempre tem os amigos, as pessoas que você faz amizade, conhecido que vai te contar alguma coisa, e as pessoas me ligavam. Já tinha passado aquele período de 40 dias, vou só dizer como que eu me senti. Eu não tinha mais dor, tá? Não tinha mais dor, não tinha mais mágoa, eu não tinha mais raiva, eu não tinha mais esses sentimentos assim, não tinha mais. O que eu fiquei depois desses 40 dias foi tristeza. Eu fiquei triste, tá? Porque quando eu fiquei lembrando aqui para fazer esse vídeo, qual foi o sentimento que eu fiquei? Eu fiquei triste por ter terminado daquela forma, sabe? Eu fiquei triste, mas aí você pode me perguntar assim também, Jaque, e a confirmação que você teve? Gente, eu não quis saber da confirmação, vocês acreditam nisso? Mesmo tendo aquela confirmação, eu quis saber de mim. Eu não quis saber, eu não fiquei, eu fui focar na minha dor. Eu não lembrava mais disso, eu não queria ficar focando naquilo, sabe? Mas Deus tinha, eu não fiquei. Pode ser que eu tenha errado, pode ser, né? Você que tem sua família, você que tem os seus filhos, você não precisa sair do ambiente. Eu saí do ambiente, gente, porque eu quis sair. A gente tem esse livre-arbítrio, sabe? Eu quis sair do ambiente. Mas eu já tinha uma confirmação.
Então, na verdade, não era para eu ter saído, né? Mas eu saí daquele ambiente. Fui ficar com a minha mãe, mesmo assim eu continuei focando em mim, mas eu estava recebendo muitas ligações. Jaque, olha, fiquei sabendo disso. Jaque, olha, ele procurou tal pessoa. Olha, fiquei sabendo, gente, aquilo me incomodava tanto, sabe? Teve para uma pessoa específica que eu falei, pelo amor de Deus, para de me ligar, para de ficar falando sobre ele. Eu quero a minha paz, eu quero a minha vida, eu quero cuidar de mim, eu quero, sabe? Aí as pessoas ficam sabendo que você tá solteira, ai, você é muito nova, você é bonita, vai arrumar um namorado. As pessoas acham que a gente vai se curar arrumando outra pessoa, né? Aí fica te indicando outra pessoa, ai, aquele ali serve pra você, aquele gente. Quando uma pessoa se separa, o que menos a pessoa está precisando ali, ainda mais quando é traumático, né? E olha que eu nem estou falando aqui de relacionamento abusivo, tá? O que aquela pessoa precisa é de cura do que ela passou, de estabelecer a sua vida, alguns pontos da sua vida, sabe? De autoconhecimento. É isso que a pessoa precisa. A pessoa não precisa ir logo de arrumar outro relacionamento, que é uma confusão tão grande que fica na sua cabeça. Você começa a sair, para você começar a sair, arrumar já outro relacionamento, fica uma loucura. Então não era isso que eu precisava, sabe? Eu ficava pedindo para as pessoas me deixar em paz. Falei, me deixa em paz, eu quero meu cantinho, eu quero me curar. Olha, eu nem falava essa palavra me curar, eu falava assim, eu preciso de paz. Eu lembro que eu me recordava, eu falava essa palavra paz, eu quero paz, gente, eu quero paz. E eu fiquei vivendo a minha vida, e ele vivendo a vida dele. A gente ficou separado mais ou menos 3 meses, assim, mais ou menos 3 meses. Mas foram esses 3 meses eu não quis saber dele, gente. A gente não trocava mensagem, não foi nada. Ele no canto dele e eu no meu canto. Mais ou menos 3 meses. Foi a única vez que a gente se separou por um tempo bem grande. E uma colega de trabalho falou assim pra mim, Jaque, vão em Aparecida comigo. Eu falava, não, cansativo, né? Achava cansativo. Eu falava, não, aqui é parecido que não vou não. Aí ela ficou insistindo, Jaque, vamos comigo pra não ir sozinha, Jaque. Tá, vou pensar. Falei, vou pensar, né? Até que chegou um momento que realmente eu continuava ali com as minhas orações e fui tocada de aceitar. Aceitei em Aparecida com ela. E naquela tristeza, né? Tava tristinha. E fui com essa minha colega de serviço. Foi ótimo. Assim que a gente chegou em Aparecida, a gente participou da missa, né? Não é possível que alguém vá em Aparecida e não participe pelo menos de uma missa, né, gente? Não é possível. Fui, eu participei assim que a gente chegou, a gente participou da missa. Ai, você pode me perguntar assim, Jaque, e aí, o que você falou? O que você pediu a Nossa Senhora? Gente, eu não pedi nada. Eu não pedi nada. Eu cheguei lá, participei da missa. Ai, de novo. Quando a missa acabou, eu me recordo de ter virado assim para a imagem de Nossa Senhora, né? Que ficava assim de frente pro altar. E eu só me recordo de ter falado assim, Nossa Senhora, a senhora sabe tudo que eu tô passando, a senhora sabe tudo que eu passei. Que eu compartilhei tudo com a senhora. Lembra que eu falei que quando eu ia pro meu cantinho, na minha casa, rezar, fazer as minhas orações, eu sempre pegava a imagem dela pequenininha, colocava junto. Então eu falei isso pra ela lá, a senhora sabe tudo que eu tô passando. E realmente ela sabia tudo que eu tava passando. E foi só isso, gente, eu não pedi nada. Eu não precisei pedir nada, porque eu já colocava ela na minha história, ela já estava na minha história, então eu não pedi nada. Voltamos para casa, eu bem pensativa ali, com tudo que eu estava vivendo, e dormi na casa dessa colega para depois a gente trabalhar junto. Quando eu acordei, eu senti que eu estava diferente, mas eu não toquei do que era. E tá, passei o dia, tal, comecei a me sentir um pouco mais leve, tudo bem. No dia seguinte de novo, eu tô estranha, de novo. Aí no terceiro, assim, foi naquela semana, assim, vamos dizer, de 5 dias mais ou menos, eu me sentindo estranha.
mais leve. E quando eu lembrava do meu marido, né, eu sentia um amor assim, uma coisa boa. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu comecei a achar muito estranho. E eu falava assim, gente, tá acontecendo alguma coisa. Gente, eu acho que foi no 5º dia que eu fui me tocar, porque isso já havia acontecido comigo uma vez que eu fui no retiro de carnaval, quando eu era mais nova. Eu participava de muito retiro de carnaval e eu tive uma cura muito maravilhosa, assim, uma cura incrível. Qualquer dia eu posso até estar falando aqui pra vocês. E foi assim, no longo da semana que fui me tocar, que eu tinha tido uma cura. E eu acho que no 5º dia que eu me toquei, falei, gente, aí eu me toquei sozinha. Eu tive uma cura. Que eu tava muito, gente, eu me sentia muito leve. Eu tava muito leve, eu tava muito bem, assim, não tinha mais aquela tristeza. A dor já não existia, gente, desde do propósito de 40 dias, a dor não existia mais. Eu não chorava mais quando eu lembrava, não sentia mais aquele aperto no peito, eu não tinha mais isso. Mas a leveza veio depois dessa visita no Santuário de Aparecida. E eu fiquei assim tão feliz que eu me toquei da cura que eu tive. E eu cheguei até a mandar uma mensagem para ele. Eu que puxei assunto com ele, sabe? E ele ficou muito feliz de eu estar puxando assunto com ele. Assim, acho que ele não entendeu nada. E nisso a gente voltou a conversar e tal. E veio nosso reencontro. Foi muito devagar, tá, gente? Foi muito devagar tudo que aconteceu. E a gente foi conversando aos poucos, eu contei tudo pra ele que tinha acontecido comigo. E aí você pode perguntar assim, Jaque, e sobre a mulher? E sobre a história? Gente, eu não quis saber de nada. Eu não quis saber de nada. Eu não quis saber da história dele. Mulheres, vocês que estão passando pela mesma coisa que eu passei, né? Porque eu tô relatando aqui muito rápido, pro vídeo não ficar muito longo. Foque em você. Nada melhor do que essa leveza após um sofrimento. Nada melhor do que uma cura, nada melhor do que você se aproximar de Deus. Gente, eu conversava muito com Deus, eu clamava muito o Espírito Santo, eu clamava, me recordo de quando eu segurava assim no ônibus, sabe? Quando eu pegava trem, seja lá onde for ali, que pra você não ficar pensando besteira, eu nunca fui de ficar mexendo em celular, assim, eu não tinha esse vício, mas também não tenho, né? Ainda não tenho. De ficar mexendo o tempo inteiro no celular, ficar ouvindo música, eu não tinha isso. Eu ficava rezando terço. E eu me recordo de ficar segurando, clamando o Espírito Santo, clamando o Espírito Santo. O tempo inteiro me vinha essa vontade de clamar o Espírito Santo diariamente no seu sofrimento. Volte-se para Deus, volte-se para o Espírito Santo, clame, gente, se você está chamando, não tem como ele não ir ao seu encontro. Se você se aproximar dele, não tem como ele dizer não, sabe? Passei ali mais a Bíblia, passei a fazer mais resumos, passei, gente, ficar mais íntima de Deus, sabe? Não tem como ele não te acolher, não tem como ele não acolher o seu sofrimento. Pedir, você peça a ele para tirar aquele peso, aquela dor. E eu tava tão leve, gente, eu tava tão leve, eu sorria. E quando eu tinha que contar para as pessoas me olhavam e falavam assim, Jaque, mas e aí? Eu falei, e aí que eu tô ótima, eu tô bem, mas porque eu pensei em mim, sabe? Porque eu foquei no meu sofrimento. Eu não foquei na mulher, eu não foquei nele, de tipo, eu tenho que ficar com ele, eu não quero me separar dele. Não, eu foquei em mim, eu foquei no meu sofrimento, sabe? Focando em Deus, entendeu? Pensando em Deus. Ali eu não tirava os olhos de Deus. Na igreja eu sempre ia direto para Deus, era sempre ele, eu pedia para ele, eu olhava para ele. Eu não quis saber de conselho, gente, eu não quis saber de conselho ai, fica com fulano, fica com outra pessoa e vai sair, vai passear, vai pra praia, vai pra isso. Eu não fazia assim, gente. Eu não fazia na frente das pessoas, sabe? Mas era como se eu estivesse fazendo assim, ó. Tá bom, tá? Você é nova, você é bonita, gente, pelo amor de Deus. Foca na sua cura. Foca na sua cura. Foca sabe, no que você tem que melhorar. Porque a gente tem que melhorar muitas coisas. Sabe, às vezes a gente acha, não, a gente não tem que mudar. Quem tem que mudar é ele. Não, mas ao longo da sua intimidade com Deus, ele vai te mostrando. O Espírito Santo, ele vai te mostrando o que você tem que mudar. E é muito bom você ir acolhendo, você vai sendo
Você vai buscar a sua obediência, sabe? E é muito bom isso, gente. Deus, Ele é muito bom. E Ele vai ficando muito feliz quando a gente é obediente a Ele, sabe? Eu sei que a gente se aproximou muito. A gente se aproximou. A gente foi fazendo tudo muito devagar. Foi conversando muito, porque tinha muitas coisas para conversar. Porque, afinal de contas, foi uma mudança muito grande. E as coisas foram se encaixando, sabe? E ele também teve as mudanças dele, não foi só eu, porque comigo foi diferente, sabe? Mas ele também teve as mudanças dele, mas é cada um com a sua história, cada um no seu tempo, e aqui eu quero falar de mim, sabe? Eu não quero falar dele, eu quero falar de mim para poder te ajudar. Você, mulher que tá passando por isso, você, mulher que sofre e que às vezes foca tanto em outras pessoas, mas não foca no seu sofrimento, sabe? Não foca na sua cura, na verdade, né? Que a gente tem que focar na cura. Então, busque a Deus, gente. Busque a Deus, busque o Espírito Santo, que não tem como dar errado, tá bom? Eu vou estar liberando depois alguns outros vídeos falando de mais detalhes para ajudar mais vocês, tá bom, gente? Um beijo, fique com Deus.